Pessoal, um acidente em Buenos Aires, na Argentina, marcou o início do ano de 2025. O casal de turistas brasileiros, Fernando Pereira de Amorim Júnior, de 60 anos, e Cleusa Adriana Nunes Pombo, de 58 anos, foi atropelado por um carro no bairro da Recoleta, que fica ali em Buenos Aires. Vamos conversar então com a Aline Becht, que vai trazer esses detalhes para a gente. O Segré depois vai contribuir aqui com informações. Conte, Aline, bem-vinda. Obrigada, Evandro. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Bom, esse grave acidente tirou a vida de Fernando Pereira, turista de 60 anos, e deixou a sua companheira Cleusa, como você bem disse, de 58 anos, internada em estado grave. Os dois turistas foram atingidos por um carro que era dirigido por uma atriz chamada Patrícia Scheuer, que acabou perdendo o controle do veículo. Segundo a polícia, o carro subiu a calçada onde as duas vítimas estavam, e a Patrícia Scheuer, em seu depoimento à polícia, acabou dizendo que perdeu o controle após uma explosão aí do airbag do carro, mas todo esse caso ainda continua em investigação pelas autoridades locais da Argentina. Fernando morreu no local e Cleusa foi levada ao hospital Rivadavia com múltiplas fraturas e também com trauma cerebral. Eles estavam na Argentina para celebrar a chegada de 2025. Agora, as famílias já estão em Buenos Aires. Os filhos de Cleusa seguem acompanhando no hospital, acompanhando todo esse procedimento de recuperação junto com os médicos, e a família de Fernando já iniciou esse processo de repatriação do corpo. A atriz Patrícia, conhecida por trabalhos em novelas e também empreendimentos gastronômicos, vai responder agora em liberdade por homicídio culposo. E o governo brasileiro também se manifestou em nota via o Itamaraty, informando que presta assistência às famílias e acompanha esse caso junto às autoridades locais. Evandro. Obrigado pelas informações, Aline. Eu estava até discutindo aqui com o Gustavo Segré os possíveis motivos, desse atropelamento. Já já a gente conversa mais. E, Segré, o que sabemos até agora? Até agora sabemos que a pessoa, esta Patrícia Scheuer, ela era atriz, muito famosa, inclusive, em Buenos Aires, por umas publicidades que ela fez de eletrodomésticos. Tinha participação em alguns restaurantes muito requisitados em Buenos Aires, e ela atribui que deu um apagão. Que ela não consegue explicar, deu um apagão. Aparentemente não foi a primeira vez, e agora as investigações estão sendo sobre se a sua licença de conduzir, ela manifestou que já tinha esse episódio anterior e se estava com medicamentos. Para Segré, antes da gente encerrar aqui a nossa edição do 3 em 1, eu preciso retomar aquela história do atropelamento que aconteceu em Buenos Aires, de uma atriz e empresária que acabou atingindo um casal brasileiro. O homem de 60 anos acabou morrendo depois de ser atingido pelo carro. A mulher foi socorrida, está viva, mas teve vários ferimentos. E o que a gente já sabe sobre esse caso para a gente arrematar aqui para a nossa audiência, Segré? O advogado defensor da pessoa que atropelou indicou que a sua cliente, a atriz Patrícia Scheuer, estava com problemas de apagão, deu um apagão. Ela não consegue lembrar absolutamente nada. Segundo ela manifestou, não é a primeira vez. A dúvida das autoridades é se isso foi indicado na renovação da sua carteira de habilitação e se ela está tomando algum medicamento. É uma pessoa muito conhecida na Argentina, participou de telenovelas, fez alguns comerciais, inclusive teve negócios aqui no Brasil. Ela foi sócia num restaurante muito conhecido aqui no Brasil e agora saiu há algum tempo atrás desse projeto, e não é o que foi informado no começo, que era um problema de airbag. E um dado muito curioso, mas triste também: os bombeiros tiveram que levantar o carro porque o senhor que faleceu ficou, inclusive, dentro, preso abaixo do veículo. Foi uma situação muito desagradável. Primeira vez que o casal saía do Brasil. Puxa vida. Havia chegado dia 28 na Argentina. Muito triste. As nossas condolências à família. Fala, Piper. Não, muito triste. Eu reitero o que o Segré disse. E você vê como que é a vida, né? Outro dia aqui, a gente noticiou a morte de um argentino lá no Rio de Janeiro, né? Também, enfim, um atentado e tal. E agora, infelizmente, isso acontece no sentido contrário. Agora, Segré, para quem não conhece muito bem Buenos Aires, como é que é essa região onde o acidente aconteceu?
Recoleta é uma cidade, um bairro muito chique da cidade de Buenos Aires. Que é um bairro bastante visitado, né? Exatamente por conta da sua construção, da arquitetura. O cemitério. Sim, Recoleta, também, é verdade. Tudo tem alguns lugares, a Igreja do Pilar, tem vários cafés muito tradicionais nesse lugar, e foi feito na Avenida Libertador, uma avenida que tem uma largura muito grande, e aparentemente, bom, eles estavam esperando para atravessar a fatalidade, e o pior, se for, ela está sendo investigada por delito, por homicídio culposo. Sim. Não tem intenção de matar. Quando não há intenção de matar, não né? Não há intenção de matar. Mas se comprovado que ela deu esse apagão, não tem nenhum tipo de penalidade. Agora, Segré, só para a gente arrematar, ela é uma pessoa bastante conhecida, foi apontada como uma atriz e empresária, mas ouvi dizer também que ela já fez várias propagandas. Sim. E por isso que o caso até ganhou bastante repercussão, porque por lá ela seria uma figura bastante reconhecida. Eu confesso, eu não conhecia muito bem ela. Ela ficou famosa com uma publicidade de eletrodomésticos, lava-roupas, para ser específico, e hoje, junto com o filho, tem alguns restaurantes muito bons e muito recomendados, inclusive algum deles com aquela Michelin, né? Aquela estrela Michelin. Reconhecimento da estrela Michelin, mas não é uma pessoa que você sai na rua e todo mundo para ela para pedir uma foto. Uhum. Bom,